Irmãos, hoje eu vou falar com vocês sobre como vencer a frieza espiritual. A frieza espiritual, ela sempre existiu, mas principalmente no fim dos tempos, vai ser o momento em que as pessoas mais vão se esfriar na caminhada com Deus. É muito comum as pessoas dizerem: pastor, eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Pastor, eu vou no culto, eu não consigo nem prestar atenção na palavra mais. Parece que eu não sinto mais aquela alegria, nem o louvor me toca, e eu vou me atolando nos problemas. As coisas parecem que nunca se resolvem, minha vida está amarrada. O que eu mais escuto é isso, irmãos. Pessoas dizendo que não conseguem mais viver como viviam antigamente, quando eram novos convertidos. E eu já passei por isso, eu sei como é que é. A gente fica se culpando, a gente fica procurando saber onde é que a gente errou. Nós não sabemos como resolver isso, e tudo que a gente tem é o silêncio de Deus. A gente não sente mais a presença de Deus. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que o fato da gente não sentir a presença de Deus não quer dizer que Deus não está conosco. Deus prometeu, e Ele é fiel, e Ele prometeu que Ele sempre vai estar com a gente, que Ele não vai nos abandonar. E lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou. Essa obra não partiu de você, foi Ele que começou essa obra, e Ele é fiel. Você precisa acreditar nisso. Não creia nas mentiras do diabo, creia nas promessas do Senhor. E uma delas é essa: Ele vai completar aquilo que Ele começou. Amém? Lá em Hebreus capítulo 10, o versículo 38 diz que o justo viverá pela fé. E esta é a outra certeza que você tem que ter, de que você não pode depender dos seus sentimentos. Se você ficar dependendo daquilo que você sente, você vai se esfriar com Deus, porque você não vai acreditar mais que Deus está com você. Você vai achar que talvez está em pecado. Pode até ser que esteja, mas muitas vezes a gente simplesmente não está sentindo, porque Deus quer que nós vivamos pela fé. E é por isso que muitas vezes Deus não vai se revelar a você. Deus não vai deixar você sentir a presença dEle, porque é nessa hora que Ele está provando o seu coração. É nessa hora que homens e mulheres são forjados. É nesse momento de provação que você cresce espiritualmente e você se torna uma pessoa mais madura. E é por isso que a Bíblia diz que a gente deve nos alegrar nos momentos de provação, porque é nessa hora que nós estamos perseverando, nós estamos amadurecendo, e tudo isso então é um trabalhar de Deus na nossa vida. Nós precisamos aprender a tomar posse pela fé das promessas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E alguns dos motivos que nos fazem esfriar na fé, eu anotei aqui. O primeiro deles é que a gente deixa de acreditar que a Bíblia realmente 100% é inspirada pelo Espírito Santo. Hoje em dia nós vivemos uma luta que é travada, que é invisível, onde o inimigo usa o entretenimento, usa os movimentos sociais, pessoas que se levantam contra os princípios de Deus, e a gente começa a questionar: será mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque as pessoas lá fora parecem que são tão felizes, tudo dá certo para elas, e elas não querem viver os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos de Jesus. E isso então é uma provação que a gente passa. Mas quando você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo, você começa a vencer essa frieza. Você resiste ao diabo, porque tudo que o diabo quer é que você deixe de acreditar na Bíblia, porque aí você perdeu a razão de estar aqui. Você vai perder a razão de acreditar na ressurreição de Cristo, por exemplo. E se você perder a sua fé na ressurreição, o apóstolo Paulo diz que você vai ser a pessoa mais infeliz dessa terra. Então nós precisamos crer totalmente que a Bíblia é inspirada por Deus. Mas quando a gente começa a ficar com aquelas pontinhas de dúvida, é hora da gente buscar o conhecimento, pedir em oração que o Espírito Santo nos mostre a verdade, procurar na fonte certa. Nesses momentos de dúvida, a pessoa começa a perguntar para um monte de gente que nem conhece a palavra, e começa a trazer mais ensinamento errado, e a pessoa vai se esfriando na fé. Um outro motivo que nos esfria espiritualmente é que a gente de repente começa a achar que a Bíblia é como se fosse um cardápio
à la carte. Você escolhe aquilo que você quer obedecer. Você vai tirando alguns versículos que são pesados de se ouvir. E aí você começa a obedecer só aquilo que te convém. Às vezes também para não desagradar as pessoas. Isso tudo vai te esfriando na fé. Porque a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para nos trazer conhecimento, para nos moldar, para Deus agir na nossa vida. Então, ou é tudo ou é nada. Você precisa obedecer tudo que está escrito na palavra. Aquilo que você não consegue, você vai dobrar o seu joelho, você vai falar: Senhor, me ajuda, muda o meu caráter, muda a minha motivação. Mas você tem que se alinhar à palavra de Deus, e não a palavra se adequar à sua vida. Porque os tempos podem passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Um outro motivo que eu vejo que é muito comum é que a gente vai relaxando na caminhada. E às vezes quando você era novo convertido, você queria seguir à risca. Você era aquele cristão radical. Mas o tempo vai passando, você vai se cansando de lutar. E você começa a não renunciar à sua carne. Você começa a voltar a praticar aqueles pecados antigos que você já tinha vencido. Isso é um perigo, irmãos, e nós precisamos vigiar o tempo todo, analisar, porque às vezes é algo que ninguém percebe, mas você sabe que você está se afastando aos pouquinhos. Cada vez mais você tem se distanciado de Deus. Isso vai acabar com a sua fé. Então você precisa voltar a ser aquele cristão radical. Se algo está tirando você da presença de Deus, você tem que arrancar isso antes que isso venha atrapalhar a sua vida com Deus. O outro motivo, que nós vamos perdendo o amor, a compaixão pelos perdidos, pelas pessoas que não seguem os princípios, a palavra de Deus. Você deixa de orar por elas, você começa até a pensar: não, mas no final tudo vai dar certo, todo mundo vai ser salvo. E você não sente mais aquela urgência de pregar o Evangelho, de falar da cruz de Cristo, porque a cruz é um escândalo para os perdidos. É um absurdo você chegar para a pessoa que está lá fazendo as coisas do jeito dela e você dizer para ela que ela está errada, que se ela não se arrepender ela vai para o inferno. Isso para as pessoas é um absurdo, é loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. Então, a começar por nós precisamos entender que nós somos salvos pela misericórdia, pela graça de Deus, e que nós, sem Jesus, nós estamos perdidos. Então nós precisamos voltar a ter esse coração cheio de amor pelas pessoas. E aí então a gente começa a não ajudar também os necessitados. Esse é um outro motivo. Nós vamos nos esfriando na caminhada com Deus, porque a nossa vida começa a ficar boa. Pode reparar na sua vida, quando você se converteu até hoje, muita coisa Deus já resolveu, muitas feridas já foram cicatrizadas, já foram curadas, e a sua vida melhorou muito. Mas isso pode ser um perigo, pode ser um problema, porque aí você já não busca a Deus com tanto fervor. Tem pessoas que oraram uma vida inteira para casar, aí casou, não busca mais a Deus, porque já conseguiu aquilo que ela queria. Então, irmãos, coisas boas podem nos afastar de Deus. Uma vida confortável, na verdade, afasta muito mais gente do que uma vida difícil, problemas. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando a nossa vida começa a ficar confortável. A gente começa a achar: não, mas quem tem que resolver o problema, esses problemas sociais, é o governo, é a prefeitura. E você para de ajudar nos mínimos detalhes e vai se inventando desculpa, sendo que a Bíblia diz que você que está próximo de Deus, você sente um amor, porque o amor perfeito de Deus, ele vai te enchendo e vai transformando o seu coração. Então, quanto mais próximo de Deus, mais você vai sentindo amor, e amor pelo próximo também. O outro motivo que eu vejo que é muito comum também, nós começamos a achar que nós somos melhores que os outros, porque nós já temos o conhecimento, nós já temos experiência. Irmãos, aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia, é o que diz a palavra do Senhor. Então nós nunca podemos achar que nós já atingimos o nível tal espiritual que nós não precisamos não vir mais na igreja. Tem pessoas que parece que já se formaram aí na escola cristã, não precisam vir mais na igreja, já fizeram mestrado, doutorado, né? Por quê? Acham que já sabe de tudo. Irmãos, esse é um perigo. Nós precisamos tomar muito cuidado. Você que acha que na igreja só tem gente errada, gente falsa, hipócrita,
Se você se acha perfeito, não volte aqui mais. Esse é um lugar onde as pessoas doentes estão procurando o médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Então nós começamos a achar que nós somos mais do que escolhidos. Nós somos os preferidos de Deus. Por alguma razão, a nossa vida é tão abençoada que a gente começa a achar, não, Deus me ama mais do que os outros. Eu lembro que uma pessoa uma vez falou para mim isso, né? Que ela pensava, nossa, eu acho que Deus me vê com um olhar diferente, porque tudo dá certo na minha vida. E eu vejo tanto crente passando perrengue, tanto crente sofrendo, eu não entendo isso. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de sentimento, porque se Deus está te dando muito, muito vai ser cobrado. Então nós precisamos ser fiéis a Deus, seja no pouco, seja no muito. E nós vemos que Adão, quando Eva comeu do fruto proibido e deu para Adão, ele falou no tom de arrogância, ele falou, Senhor, foi essa mulher que tu me deste, que me fez cair. Ele não assumiu a sua culpa. Eva também não assumiu a culpa dela. Então Deus, ele chegou à conclusão, alguém vai ter que assumir essa culpa. E quem assumiu a culpa foi Jesus. Porque o pecado iria trazer a morte, mas Deus derramou graça e misericórdia. E Deus derramou todo o castigo ali sobre Jesus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o orgulho. Às vezes a pessoa ela vem para a igreja ou vem para os caminhos de Deus, e aí a pessoa para de pensar, a pessoa para de raciocinar, ela para de fazer muitas coisas. Mas Deus não quer que você arranque o cérebro, Deus quer que você arranque o seu orgulho. É isso que te atrapalha na caminhada com Deus. Você pode sim ter conhecimento. Nós somos uma igreja conhecida por estudar a palavra de Deus. Isso aí não esfria ninguém, irmãos. O que esfria é religiosidade, é querer ter conhecimento da Bíblia só para querer mostrar que nós somos superiores aos outros. É isso que leva a pessoa para o buraco, porque a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? E o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação na vida dele. Eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Coríntios capítulo 11, o versículo 3 ao versículo 7. Paulo tinha preocupação de que a igreja se esfriasse, que aquela igreja se esfriasse com Deus. Olha o que está escrito: o que eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Olha isso, irmãos, o apóstolo Paulo tinha uma preocupação tremenda, porque parece que tudo que ele fazia muitas vezes era em vão. Ele, como homem de Deus, ele se preocupava com a vida espiritual da igreja. E ele disse, olha, eu não vou me rebaixar diante desses super apóstolos que têm surgido por aí. Irmãos, a gente acha que esse problema é só da nossa época. Na época de Paulo já surgia isso também. Pessoas se dizendo grandes homens e mulheres de Deus, super apóstolos. Mas Paulo falou, eu não sou inferior a eles. E é interessante, irmãos, que as pessoas valorizavam mais esses super apóstolos, muitas vezes, do que o apóstolo Paulo. Um homem de Deus, um homem que praticamente, nós vemos o Novo Testamento quase todo falando sobre ele. Um homem que pregou em todo canto. Um homem que recebeu a revelação da graça, que antes era oculto para a igreja. Essa questão da igreja, do corpo de Cristo, Deus revelou para esse homem. Mas as pessoas têm uma facilidade muito grande de se desviarem da fé. Elas são seduzidas muito fáceis, principalmente tirando essa pureza, essa simplicidade que existe no Evangelho. É muita gente hoje querendo acrescentar coisas que não está na Bíblia, dizendo que para a pessoa ser aceita por Deus, ela tem que fazer isso, 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 e passa uma lista enorme de coisas, de regras, que eles mesmos não conseguem cumprir.
coisas que não estão na Bíblia. E as pessoas então vão se esfriando porque estão seguindo as pessoas erradas. As pessoas que se consideram maiores do que o próprio Cristo. E nós devemos tomar cuidado, porque o Evangelho é simples, o Evangelho é puro. O Evangelho se resume nisso: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para morrer na cruz pelos pecadores e nos dar a salvação eterna por meio dele. Irmão, nunca se afaste dessa pureza, dessa simplicidade, porque foi isso que aconteceu com Eva. Com astúcia o diabo seduziu, entrou na mente dela. E nós devemos tomar cuidado para não perdermos essa simplicidade. Eu me lembro, irmãos, que quando eu me converti, eu queria ficar tão crente, que eu fui numa igrejinha aqui em Paraíso. Tinha umas 5, 6 pessoas só aqui naquela igreja. Igrejinha minúscula. Mas ali eu me sentia mais próximo, porque era muito simples. E eu queria uma coisa muito simples. Só que só tinha um porém. O pastor daquela igreja, ele era muito voltado para a batalha espiritual. Tudo para ele era demônio, irmãos. Toda doença era demônio. Todo problema que você passava era demônio. Irmãos, aquilo tirou minha paz de um jeito, porque eu ia dormir, eu morrendo de sono, eu ficava meia hora antes de dormir, repreendendo todo tipo de demônio, porque eu ficava com medo dos demônios virem me pegar. Eu não tinha conhecimento da proteção de Deus, né, da mão, do poder de Deus. Irmãos, era um evangelho que dava mais ênfase ao diabo do que ao poder de Deus. E isso acontece demais. As pessoas estão apavoradas, morrendo de medo, porque essas pessoas têm trazido falsos ensinamentos. Então volte para o evangelho, porque é nele que você vai encontrar a sua paz. Não é fazendo 1000 coisas aí que as pessoas estão pedindo, mas confie, descanse na presença de Deus. Só a fé te basta. Amém? Então, se você quiser ficar firme com Deus, você tem que olhar para Jesus e você tem que olhar para aqueles que estão seguindo os passos de Jesus. Paulo disse: sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Essa história de que a gente não tem que olhar para homens não é toda a verdade. A Bíblia diz que nós devemos sim nos espelhar naqueles que alcançaram a promessa, naqueles que são pessoas de fé, pessoas que são exemplo, né, no amor, na bondade, na fidelidade, na misericórdia. Então, a gente tem que ser exemplo sim, porque muitas pessoas lá fora não vão olhar para a Bíblia, elas vão olhar para você. A única Bíblia que elas vão ter acesso é a sua vida. E se você estiver seguindo a Jesus, você vai dar muitos frutos. Deus vai começar a te usar muito. Então, a partir de hoje, faça esse favor, comece a filtrar as pregações que você ouve, os louvores que você escuta, as pessoas com quem você anda, porque se você não vigiar, a sua fé vai se enfraquecer. E você, sem perceber, você vai cair, você vai se afastar do Senhor. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela acaba morrendo. Então se você quiser ficar firme com Deus, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que sair desse comodismo. Você tem que colocar em prática a Bíblia do jeito que está escrito ali. Mesmo você não entendendo muita coisa, obedeça, porque Deus é fiel e Deus sempre faz o melhor pelos seus filhos. Então, irmãos, eu quero mostrar para vocês o seguinte: por que a sua vida muitas vezes é tão inconstante? Uma hora você está bem, outra hora você está lá embaixo. E eu vou te mostrar aqui, provavelmente é porque você não está levando a sério o Salmo 1. O Salmo de número 1, eu quero que você abra comigo, vai lá comigo. Ele traz a resposta para nós nessa noite. Você que quer desfrutar de uma alegria, de uma presença de Deus todo dia na sua vida, coloque em prática o Salmo 1, depois você me conta. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Amém? Então, essa passagem nos mostra uma coisa: a felicidade existe. A felicidade pode ser experimentada. Você pode viver neste mundo mal, nesse mundo tão complicado. Você pode desfrutar da alegria que vem de Deus. E aqui começa dizendo como é feliz, né?
a pessoa que faz isso aqui que nós acabamos de ler. Então a felicidade, irmãos, aqui nos mostra que ela não é encontrada em alguns lugares. Ela não é encontrada no conselho dos ímpios. Você não vai encontrar a sua felicidade ouvindo pessoas que não ouvem a Deus. Hoje em dia tem muita gente, querendo dar um de guri, querendo dar uma de coach, querendo dar uma de que sabe tudo, que sabe o segredo do sucesso. E a gente entra nessa onda, sem a gente perceber, a gente se esfria na fé, porque a fé verdadeira vem ao ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, a felicidade não é encontrada no conselho dos ímpios, no conselho daqueles que não ouvem, não obedecem à palavra de Deus. Então tome muito cuidado. A felicidade também não é encontrada na conduta dos pecadores, nos pecados que as pessoas cometem e que elas falam para você: faz isso que vai dar certo, você vai ser feliz, tudo vai se encaixar. Mas quando você comete o pecado, quando você segue essa conduta mundana que nós temos visto por aí, você não encontra a felicidade que está em Cristo. Esse mundo, a Bíblia diz que aquilo que eles fazem, que é elogiado pelos homens, é detestável diante de Deus. Aquilo que as pessoas elogiam, valorizam, às vezes para Deus, Deus vê como uma coisa abominável, uma coisa que não agrada a Ele. Então não vá na onda dos outros, não siga o caminho que todo mundo está seguindo, porque esse caminho é largo, é espaçoso, mas conduz à perdição. E a felicidade também não é encontrada na roda dos zombadores, nessa rodinha de amizade com essas pessoas que não querem servir a Deus. Então, se você começar a andar com essas pessoas, você vai se esfriar, você pode ter certeza disso. É muito difícil você influenciar essas pessoas que não querem mudar de vida. E é por isso que Jesus disse: olha, vocês vão Ele disse para os discípulos: vocês vão de 2 em 2, vocês vão entrar nas casas, vocês vão dizer: a paz do Senhor esteja nesse lar. Se as pessoas te receberem, a minha paz vai habitar naquele lugar. Se elas não te receberem, vocês vão sacudir a poeira e vão para outro lugar. Não perde tempo. Não joguem pérolas aos porcos, porque senão vocês vão se afastar, vocês vão desperdiçar energia, vocês vão perder tempo. Então nós precisamos pedir muito discernimento para Deus, das pessoas que caminham conosco. Você deve sim fazer amizade, você pode manter contato, desde que seja para fazer a diferença na vida delas. Se você percebe que não está havendo mudança, é hora de você repensar as suas amizades. Seja guiado pelo Espírito Santo. Eu não vou te dizer o que fazer ou não, mas peça muita direção para o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. As más amizades corrompem os seus valores. Então, tome cuidado com essa rodinha de amigos que você tem andado, com essas pessoas que não querem saber de andar com Deus. Então, quando você evita essas coisas, quando você evita certos tipos de pessoas, você já está a um passo de ser feliz de verdade. Mas agora falta esse outro passo. Você agora precisa encher a sua mente com a palavra de Deus, porque aqui diz que a sua satisfação tem que estar na lei do Senhor, meditando nela dia e noite. Então, quando você volta o seu coração, a sua mente, a sua alma para a palavra de Deus, aquilo começa a mudar a sua vida. Você começa a experimentar uma felicidade, e você coloca a cabeça no travesseiro, você começa a rir sozinho. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você começa a chorar e rir ao mesmo tempo, porque a presença de Deus vai te enchendo. Os problemas não te afetam mais. Você vai vivendo acima das águas. Está todo mundo sofrendo na tua casa, e eles até reclamam de você, porque parece que você não é abalado. E eles acham que você está fora da realidade, mas não é. É que você olha a realidade, mas você tem uma outra realidade sobre essa realidade, que é a palavra de Deus, e é nela que você confia. Então você precisa se voltar para a palavra de Deus. É a única forma de você ser protegido por essas tentações e provações deste mundo. Então aqui nós vemos sobre o justo, o que anda com Deus. E agora nós vamos ver o versículo 4 ao versículo 6, que é a situação dos ímpios. Diz assim: não é o caso dos ímpios, eles são como palha que o vento leva.
Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, irmãos, nós vamos analisar aqui a diferença entre o ímpio e a diferença entre o que serve a Deus. O ímpio, como nós vimos aqui no versículo 4, ele é comparado à palha que o vento leva. Agora o justo é comparado, no versículo 3, ele é comparado a uma árvore plantada à beira de águas correntes. Olha que diferença. Você vai ver a diferença agora. Primeira coisa que eu vejo é que a palha, ela é levada pelo vento. E o ímpio, ele é comparado à palha por uma razão que nós precisamos entender. No Antigo Testamento isso era muito comum, mas o lavrador, ele pegava aquela peneira bem grande e ele pegava a palha do trigo e ele jogava no canto assim, separava de lado e jogava aquela palha bem alto. E aí o que caía era o trigo, porque o trigo é mais pesado do que a palha. Então ele repetia esse processo várias e várias vezes, até que a palha estivesse totalmente separada do trigo. E aí a palha que ficava, que ainda sobrava, ele jogava para ser queimada. É por isso que João Batista disse: aquele que está vindo a este mundo, que é Jesus, ele traz uma pá nas suas mãos, em que ele vai separar a palha dos grãos do trigo. E ele vai levar muitos para condenação, e ele vai levar muitos para a salvação. Então quando Jesus veio, ele veio trazer justamente isso, essa pá para separar, para trazer uma mensagem que iria confrontar, mas ao mesmo tempo iria salvar. Uma mensagem que trazia condenação, mas traria ao mesmo tempo salvação para aquele que quisesse receber aquela mensagem. Então, várias vezes era repetido esse processo, né? E aqui eu aprendo que o ímpio, ele muitas vezes ele cresce, ele sobe muito rápido. Não é assim? A gente olha os políticos aí da nossa nação, eles não querem servir a Deus e a vida deles só prospera. Tudo dá certo para eles, não passam por problemas, e até mesmo quando ficam doentes, vão no melhor hospital do Brasil. Então para eles nada falta, tudo prospera aparentemente na vida deles. Eles ficam ricos, cada vez mais fortes, mas o que eles não sabem é que o dia do julgamento está preparado para eles. E Jesus disse: olha, vocês não vão separar o joio do trigo, vocês não vão fazer acepção de nada, vocês vão deixar que no dia da colheita eu faça a separação dos grãos, do trigo, das ovelhas, dos bodes. Eu vou fazer a separação, vocês, não cabe a nós julgar. Porque às vezes a pessoa está fazendo um monte de coisa errada, mas ela é sincera com Deus, quer mudar de vida, então cabe a Deus julgar. Assim como Jesus contou na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu estava na igreja o tempo todo, no templo, jejuando 3 vezes por semana, orava, dava dízimo, mais do que precisava dar. Mas ele batia no peito e ele dizia: Deus, eu sei que o Senhor me aceita, porque eu não sou que nem esse homem aí, ó. Esse cobrador de impostos aí, ó. Eu sei, eu sou muito melhor que ele. E aí de repente Jesus disse que aquele cobrador de impostos, ele não teve coragem nem de entrar no templo, nem de olhar para cima ele olhava, porque ele sabia que ele era pecador. E ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não mereço nada, se o Senhor tiver alguma coisa aí para me dar, eu recebo, porque eu não tenho nada para te oferecer. E Jesus disse que aquele homem voltou para casa feliz, porque ele foi justificado por Deus, ele foi aceito por Deus. Então não cabe a nós julgar, mas nós podemos sim julgar as atitudes delas. E essas pessoas que fazem tudo errado, achando que no final vai dar certo, elas estão muito enganadas. Então o ímpio, ele é como a palha, ele sobe muito rápido, mas aquilo ali vai se dispersar. E o justo, como que é o justo? O justo, ele cresce sem perceber. O justo, ele está enraizado, ele cresce devagar. A cada ano que passa, ele vai amadurecendo mais. A cada culto que ele vem, ele cresce um pouco mais na caminhada com Deus. Parece que nada está mudando, mas ele está crescendo, porque ele está enraizando para baixo. Parece que as lutas vêm, o diabo se levanta, mas ele está lá, mais firme ainda com Deus. Porque quando ele cresce aos olhos de Deus,
Deus ele faz ele crescer para baixo, porque quanto mais ele tiver uma base forte, mais fortalecido ele vai estar para subir muito mais. Jesus disse que o Pai é o agricultor e Jesus é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. E o ramo, quando ele chega num determinado ponto, ele não cresce mais. Então o Pai vai lá e corta, ele poda aquele ramo para que dê mais frutos ainda. Mas o ímpio não. O ímpio ele é cortado para ser lançado no fogo. Então existe essa diferença. Coisas erradas, coisas ruins acontecem tanto para o bom quanto para o ruim, tanto para o ímpio quanto para o justo. Mas o crente, quando acontece uma coisa ruim, quando uma porta se fecha, é para que ele cresça ainda mais. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz do raiar do sol, que vai brilhando e brilhando até ser um dia perfeito. Por mais que para você hoje pareça trevas, na verdade é luz do Senhor brilhando na tua vida. As trevas estão se levantando contra você, mas a luz do Senhor vai resplandecer se você permanecer firme com o Senhor. Amém? Então as árvores, elas têm raízes. E elas não só têm raízes, mas elas estão plantadas à beira de águas correntes. Essa água corrente simboliza o Espírito Santo. É uma pessoa que está sempre buscando se encher do Espírito Santo. Ela sabe que por ela mesma ela não pode dar frutos. Por ela mesma ela não consegue viver a vida com Deus. Tem pessoas que pensam assim: mas se eu for para o caminho de Deus, eu tenho medo de não dar conta. Uma vez eu fui falar para um amigo meu, e eu falei: cara, você vai para o caminho de Jesus, cara, anda com Jesus. Ele falou: não, eu não tenho coragem, cara, porque eu sei quem eu sou e eu não sei se eu vou dar conta de abandonar certos pecados. Mas se você ficar esperando vencer tudo que tem que ser vencido para ir para Jesus, você nunca vai. Porque o que vai te libertar é o Espírito Santo de Deus. Você precisa nascer de novo. A partir do momento que você nasceu de novo, aí pronto, aí é o Espírito Santo que vai te moldar, te transformar. Ele vai te disciplinar, e até mesmo as dificuldades vai ser para o teu crescimento. Então, o crente que está sempre firme com Deus é aquele crente que plantou as suas raízes à beira das águas correntes. Só que você que talvez é crente, mas está frio, é justamente por isso. Você não está plantado à beira de águas correntes. Você muitas vezes está buscando o crescimento. Você teve inveja talvez dos pecadores. Depois você lê na sua casa Salmos 73. Esse salmo fala exatamente disso. O salmista diz: por um pouco eu não me desviei, por um pouco eu não me afastei de Deus, porque eu comecei a ter inveja dos pecadores. Para eles tudo dá certo, até que ele foi às águas correntes. Ele foi para a presença de Deus, e ali Deus abriu os olhos dele, e ele viu que na verdade ele é que estava com Deus, e os outros estavam indo para a perdição. E na hora certa eles iriam tropeçar sem saber onde é que eles caíram. Então, irmãos, é hora de nós colocarmos nossas raízes na presença de Deus, aprofundarmos na comunhão com Deus. E a palha é levada também pelo vento, como eu disse, né? Ou seja, cada hora é uma novidade. É muito comum isso, né? E muitos crentes no dia de hoje. Cada hora a pessoa quer seguir uma modinha gospel, né? Uma hora é o cantor novo, é o pregador novo, é o ministério novo, é uma nova visão. Ela nunca está satisfeita, porque ela não enraizou ainda com Cristo. Qualquer coisa tira ela da igreja, qualquer coisa ela já está querendo lá ver o que está acontecendo na outra igreja. Ela não se enraizou com Jesus, e por isso a sua alma é inquieta. Está muito preocupada. Uma hora ela acredita que Jesus vai voltar a qualquer momento, fica naquele desespero, compartilha a mensagem de fim dos tempos o tempo todo. Outra hora já nem acredita mais se segue a Bíblia, se acredita ou não. Sabe, são pessoas inconstantes. E a Bíblia diz que a pessoa inconstante é como as águas do mar, as ondas do mar. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E o apóstolo Tiago disse: não pense que essa pessoa vai receber alguma coisa de Deus, porque ela é inconstante em todos os teus caminhos. Ela é uma pessoa de ânimo dobre. Uma hora está bem, outra hora está mal. Não que a gente não passe por isso, porque eu já passei muitas vezes por essa montanha russa nas emoções. Mas quando você vai para a presença de Deus, cada vez mais você vai tendo domínio próprio,
você vai tendo um coração estável na presença de Deus. Amém? E eu quero que vocês abram comigo, deixa aberto aí aqui no Salmo, vai lá comigo lá em Efésios, o capítulo 4, o versículo 11 ao 14. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha isso, irmãos, aqui está dizendo que Deus levanta pessoas para te ajudar na caminhada. Deus levanta profetas, Deus levanta apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, para edificar o corpo de Cristo, para que toda pessoa seja madura na fé, e não somente os líderes espirituais, porque a vontade de Deus não é somente que os pastores andem e tenham intimidade com Deus, não é somente que os líderes, mas você também tenha. Todos nós somos chamados por Deus para crescer espiritualmente, e aqui ele diz que o único propósito de Deus levantar pessoas é para que você não seja levado de um lado para o outro, né? Levado pelas ondas, pelos ventos de doutrina. Então, o único propósito é para que você se firme na palavra de Deus. Se em algum momento eu não pregar a palavra, você pode vir me corrigir. Se em algum momento você ouvir algo que não está na palavra, você não tem que obedecer só porque aquela palavra se diz pastor, apóstolo. Não siga homens, siga a palavra de Deus. Se alguém tentar te escravizar, colocar um jugo sobre você, não aceite, a não ser que seja o jugo de Jesus, que é leve, que é suave. Tem pessoas aí que são passadas para trás e depois não adianta reclamar, porque a Bíblia diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Então, esteja atento à palavra de Deus, e assim você não vai ser levado por qualquer vento aí, tá bom? Segunda coisa que eu vejo, a segunda diferença, é que a palha, ela não é resistente. Qualquer bituca de cigarro que você jogar na palha ali, ela vai pegar fogo, vai acabar com ela ali. Qualquer coisa, qualquer vento, qualquer chuva vai estragar. Mas a árvore não. A árvore aguenta tudo. A árvore aguenta chuva, aguenta, principalmente, né, se ela estiver firmada nas águas correntes, ela vai ser uma árvore fortalecida. Vai vir a doença, você vai permanecer firme. Vai vir uma traição, vai vir um fracasso, vai vir qualquer luta que seja na sua vida, vai vir um ataque do inimigo, mas você vai suportar, porque você está firmado com Deus, você enraizou sobre a presença do Senhor, sobre a palavra do Senhor. Uma outra diferença que nós vemos é que a palha não produz nada, ela é estéril, ela vive só para ela mesma, mas a árvore não. A árvore vive para dar frutos, para alimentar os outros. A árvore vive para frutificar. Esse é o propósito da árvore. Mais do que dar sombras, né, para quem estiver debaixo dela, a árvore, ela dá frutos. E esses frutos significam o quê? Você ganhar pessoas para Jesus. Isso é dar frutos. É você frutificar, você não somente guardar a semente com você, mas você levar essa semente também. É você dar um bom testemunho. É você ser aquele que está juntando e não espalhando, como Jesus disse. Então você começa a dar um bom testemunho, você começa a, sem perceber, você está levando pessoas para Deus, porque você está firmado com o Espírito Santo na palavra de Deus. E se você reparar, a árvore, ela não come os seus próprios frutos. A árvore vive para os outros, vive para alimentar aqueles que comem dos seus frutos. Então, você nasceu para servir. E é por isso que muita gente se esfria, porque ela guarda com ela as bênçãos, aquilo que ela recebeu de Deus. E se ela guardar com ela, aquilo vai perder. E ela tem que então jogar, mandar para mais pessoas, falar do amor de Deus. E a segunda coisa que significa frutos é o nosso caráter transformado. Quando você está enraizado na palavra de Deus, Deus transforma o seu caráter.
e você começa a produzir o fruto do Espírito. Não é algo que vem de você. E é por isso que tem tanta gente que eram pessoas assim de péssimo testemunho, mas à medida em que elas se abriram para Jesus, para a palavra de Deus, elas são transformadas e começam a produzir o fruto do amor, da paciência, da bondade, da mansidão. É só você escolher aí, tá lá, pede para Deus, Ele vai te dar, através do Espírito Santo. Lá em Gálatas capítulo 5, fala desses frutos: domínio próprio, a paz, é algo que o Espírito Santo vai produzir na sua vida, amém? Então, quando o cristão ele não dá atenção para as raízes, para aquilo que é o principal na vida dele, ele começa então a se esfriar, essa árvore começa a secar, porque não está se alimentando da presença do Senhor. E aí fica a pergunta então: como ser constante, pastor? Como ser uma pessoa que vive sempre no primeiro amor? É simples, irmãos, andando na presença de Deus e meditando na sua palavra dia e noite. Então fica essa reflexão nesta noite: quem você está ouvindo? Com quem você está andando? Que tipo de conteúdo você tem acessado na internet? Nós precisamos tomar cuidado, até mesmo nas pessoas que são referências para nós. E nós precisamos andar com aqueles que andam com Deus. E se você meditar na palavra de Deus dia e noite, o que seria meditar? Os judeus antigamente, eles meditavam, eles iam falando a palavra baixinho. É assim que eles meditavam nas escrituras. Você começa a confessar a palavra do Senhor. Você começa, talvez você não tenha o hábito de fazer isso, mas é a mesma coisa de você ficar pensando o tempo todo naquilo. Se você consegue pensar nos problemas que você tem, é só você substituir pela palavra. Começa a pensar na palavra dia e noite. Deixa essa palavra entrar na sua mente. Começa a memorizar versículos. Quando você ouvir um versículo, guarde aquilo no seu coração. Um dia o Espírito Santo vai te lembrar dele. Aquilo vai te trazer fé. Então aqui diz que no Salmo 1, se você voltar lá, você vai ver. No versículo 3, diz o seguinte, ó: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Aqui está a recompensa. Tudo vai começar a prosperar na tua vida. Não estou dizendo que não vai vir as provações. Vai vir sim. Mas em todas elas você é mais que vencedor. O Salmo 34, versículo 19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então Deus vai te livrar de todo o problema que você passar. Basta você estar enraizado na palavra de Deus. Amém? Então você vai receber bênçãos. Aliás, as bênçãos vão te acompanhar, elas vão te seguir. Muitas coisas você não vai nem pedir, Deus vai te dar, porque você está tendo prazer em andar com Deus, em meditar na palavra dele. Mas para você não se esfriar, você não pode deixar que essa bênção seja mais importante que o abençoador, porque senão se torna idolatria. E não existe nada que esfria mais uma pessoa e torna ela mais cega espiritualmente do que idolatria. Então nós precisamos lutar contra a idolatria, porque se você começar a amar mais aquilo que Deus te deu do que aquilo que Deus é, do que a presença de Deus, aí você começa a se esfriar. Então nós vamos orar agora e nós vamos pedir que o Senhor renove a nossa fé, que Deus traga de volta a presença dele. Eu creio que muitos de vocês estão precisando receber um renovo do Espírito Santo. Irmãos, precisamos perseverar. Você vai continuar orando quando você sair do culto. Muitas vezes vai parecer que não está acontecendo nada. Persevera. Demonstra que você está amando a presença de Deus. Você vai ver, Deus vai te visitar, Deus vai te encher. E mais do que isso, Ele vai habitar na sua vida. E a sua vida vai começar a andar para frente. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Se você puder, feche os teus olhos. Eu creio que a presença do Senhor já está aqui nesta noite. Eu creio que o Espírito Santo falou no seu coração. E agora você vai colocar essa fé em prática. Você vai abrir os seus lábios. Você vai falar com Deus agora. E você vai ativar essa fé. Você tem que ativar esse dom que Deus já te deu. Você tem que avivar esse dom da fé que Deus te deu. Se você não colocar em prática, a fé sem obras é morta. E Deus quer te dar vida e vida em abundância. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Ela vai mudar a tua vida.
em todas as áreas. Qual é o teu problema hoje? Qual é a pendência que você precisa resolver? O que está afligindo o teu coração? Você vai colocar diante do Senhor agora em oração. Você vai entregar nas mãos de Deus agora. Você vai falar: Senhor, eu não vou me preocupar com isso aqui mais. Eu estou entregando nas tuas mãos essa causa na justiça, essa ferida na minha alma, esse sonho que eu tenho. Você vai colocar diante do Senhor. Pode ir orando e Deus vai te atender em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença. Eu creio, Pai, que muitos que estavam perdidos foram encontrados nesta noite. Eu creio, Pai, que o Senhor abraçou os teus filhos nesta noite. Deus, que essa palavra, Pai, não venha sair do nosso coração. Que nada roube essa semente que foi plantada, Pai. E que o Senhor nos capacite, Senhor, através do teu poder. Que a gente seja, Pai, mais que vencedores em todas as situações, em todas as circunstâncias. Leva o teu povo em segurança, meu Pai. Guarda-nos, Senhor, das armadilhas, Pai, dos ataques do inimigo. Esconda-nos debaixo das tuas asas, Senhor. Porque as lutas estão grandes, meu Pai, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Nós estamos do lado do vencedor, meu Pai. E nós vamos sair daqui, Pai, como leões, Pai. Nós vamos sair daqui ousados, cheios de ousadia. Aleluia, glória a Deus. Venha nos encher, meu Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu lembrei do que a Bíblia diz lá em Provérbios, se eu não me engano, Provérbios 28. Os justos são como o leão, mas o ímpio, ele foge sem que ninguém os persiga. O justo é como o leão, corajoso, ousado, mas o ímpio, ele foge sem saber do que, ele está sempre fugindo de alguma coisa. Mas nós não, irmãos, nós avançamos. Que o poder do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, que você enfrente os desafios dessa semana de cabeça erguida. Não aceite o inimigo. Colocar mentiras na tua mente. Não ouça os ímpios, ouça aqueles que ouvem a Deus e a palavra de Deus principalmente. Amém?